E eu falei com vocês, né, na aula passada, na nossa primeira aula, que eu sempre vou estar gravando as nossas aulas. Então, quer dizer, quem não tiver condições de estar assistindo essas aulas ao vivo aí, né, de forma síncrona, depois tem elas disponíveis no AVA. Então pode assistir lá sem prejuízo, né? Eu acho também que esse ambiente do AVA, né, as salas virtuais aqui são muito parecidas nas disciplinas. Então, mesmo quem não tenha pegado aí alguma apresentação da disciplina na parte que eu falo sobre a nossa sala, né, em alguma outra disciplina ou outro professor apresentando alguma disciplina, deve ter notado assim a disposição do conteúdo, como é que fica, né? Tem normalmente uma sessão inicial aqui para recados, né? Algumas notícias. Depois, normalmente o professor coloca ali organizado por semana ou por tópico, né? Sendo que primeira semana ou primeiro tópico vai estar relacionado à apresentação da disciplina e os demais tópicos ou semanas já são os desenvolvimentos aí do conteúdo, né? Então, pessoal, bom dia a todos, né? Novamente. Eu vou começar logo a nossa aulinha. Nesse formato remoto, eu não sei, eu tenho a sensação de que as coisas rendem mais, assim, o tempo rende mais, né? Então, eu acabo com 1 hora aqui falando online, dando a impressão de que eu passei um conteúdo que se eu tivesse presencial com vocês, eu teria consumido aí as nossas 2 horas lá, né? E aí a gente já estipulou isso, né? Vamos começar às 8h30 ao invés de 8 horas. 8 horas, que eu acho que é uma tranquilidade que vale a pena, não precisa tá se preparando tão cedo para abrir aí o computador, né? Para acompanhar essa aula. E até 9h30 eu acredito que essas aulas já vão estar finalizando, né? Hoje, por exemplo, o conteúdo que eu tenho para passar para vocês, a dimensão que eu tenho é mais ou menos essa. Acho que por volta de 9h30 a gente já vai estar encerrando aqui, tá certo? Isso considerando, né, que vou abrir ainda para vocês dúvidas ou espaço para participação de quem quiser, tá bom? Então vamos lá. Vocês estão conseguindo ver compartilhado aí a minha página de internet, né? Ok. Então, só para situar, né? Estamos aí na segunda sessão agora, que é a parte de conceitos básicos e terminologias usadas em computação. E aí aqui eu coloquei um material de introdução, que é um slide que eu vou passar ele agora. Tá gravando, Roberto? Tá sim. Quer... sim, tudo bem. Mas não é porque a aula está sendo gravada que vocês precisam ficar receosos de falar alguma coisa, tá? Inclusive, eu já comentei sobre a questão de gravação para vocês, né? Se por acaso achar, né, que durante a aula teve algum tipo de ofensa ou sei lá, você de alguma forma sentiu que pode prejudicar a sua imagem, alguma coisa que aconteceu na aula gravada, né? Você sinaliza, né, para que a gente edite o vídeo antes de publicar ele para a turma, tá certo? Na verdade, essa publicação, eu inclusive estou utilizando o YouTube, né? Não tive, assim, acessos externos, né? Apesar de ficar no canal que eu criei lá, né, e tal. Mas não tem esse número grande de acessos a esses vídeos. A gente não tem
praticamente, vamos dizer assim, seguidores nos nossos canais, tá certo? Então, eu sou bem pouco popular na internet, então vocês podem ficar tranquilos aí sobre a questão desses vídeos, tá? O Perseu colocou ali, né, gente, se tiver alguém que não tiver no grupo da sala, isso aí é importante, tá? O grupo da sala é importante. Acho que é por ali que vocês vão se guiar, né? As notícias entre vocês e os informes do curso. Em notas compartilhadas, é comum a gente pedir para fazer uma lista de presença, mas aqui não precisa, porque eu pego depois eu capturo a lista de usuários online, tá? Então não precisa fazer nada ali nas notas compartilhadas. Então vamos lá, eu vou abrir aqui e aí à medida que o conteúdo for passando, se surgir alguma dúvida ou vontade de vocês participarem de alguma forma aí, né, interagindo, pode abrir o microfone e pedir licença e ir falando, ou colocar no chat alguma coisa que depois a gente dá uma olhada, tá bom? Então vamos lá, introdução a conceitos. Essa aí é nosso, então, slide da nossa primeira aula, efetivamente, tá? Eu vou fechar aqui agora a câmera, acho que não... tanto faz, né? Acho que está dando para ver, o texto é grande. Tem alguém no celular que está com dificuldade de ver a apresentação? Tá dando para ver, né? Ok, se a gente sentir que a apresentação ficou ruim, aí eu tiro a minha imagem daí. Eu acho que dá a impressão mais próxima de que eu estou dando aula quando eu estou com esse vídeo aberto. Bom, então vamos lá. A gente já começa nessa semana, né, puxando essas indagações, né? Por exemplo, o que é um computador? Né? Definir computador é basicamente o objetivo dessa nossa semana, nossa primeira semana, dentro dos conceitos de computação, né? E terminologias, e também falar um pouco sobre os componentes dele em si e funcionamento, né? Aplicação, utilização dessa máquina. Então, quer dizer, se eu chego para vocês hoje, né, e pergunto o que é computador, eu sei que vão existir várias respostas diferentes, mas todas com o mesmo, vamos dizer assim, com a mesma essência, né? Eu posso dizer que computador é uma máquina de calcular. Beleza, o conceito básico de computador, né, é computar, né, computação. Computar é calcular, né? Então, o computador é uma máquina que faz cálculo, que computa, né? Mas hoje a gente percebe que essa mesma resposta ela pode ser dada do tipo, o computador é uma máquina que facilita meu dia a dia, automatizando tarefas, né? A pessoa já começa a entender assim, o computador hoje, apesar de ser uma máquina, continuar sendo uma máquina de calcular, hoje é uma máquina multitarefa, né? Porque com a evolução tanto do hardware quanto do software, a gente consegue perceber que um único dispositivo hoje ele possui múltiplas funções, né? Na verdade, hoje a gente pode dizer que ele possui infinitas funções, porque a gente não sabe nem qual é o limite onde isso tudo vai chegar, né? À medida que as interfaces com o usuário vão mudando, né? A portabilidade desses equipamentos vão mudando, essas aplicações elas vão ganhando ainda mais aplicabilidade, né? Ou ainda mais facilidade de uso. A Perseu já coloca logo aí, né? Por essa definição de multitarefa, o smartphone é um computador? Claro que sim, é um exemplo de computador, é um tipo de computador portátil, né? Na verdade, a gente vai entrar, inclusive, na questão dos dispositivos móveis, né? Existem essas classificações. PC, que vai ser o computador desktop, eu vou ter o notebook, que já vai me dando uma portabilidade, e eu vou ter os dispositivos móveis, que vão dar ainda mais portabilidade e ainda mais multitarefa.
tarefa, né? Posso tirar uma dúvida? Opa, alguém está falando aí. Eu tava. Consegue me ouvir? Só um minuto aqui. Vai, repete, por favor. Eu não consegui escutar, acho que... Ah, peraí. Fala de novo. Tô, agora sim, é porque eu tava com fone e tava saindo da caixa de som fora aqui. Tô ouvindo. O ábaco, aham. O computador, o conceito de computador, na verdade, ele vem no sentido de ser uma máquina de calcular. O ábaco é uma ferramenta que ajuda você a fazer conta. Então ele é considerado o primeiro computador. Porque o ábaco, na verdade, ele é como se fosse uma calculadora analógica, né? Uma calculadora que quase... Hoje a gente olha para o ábaco e a gente acha até que é um brinquedo, né? Porque você vai organizando ali as bolinhas e vai fazendo cálculos, contas com ele. Entendeu? Né? Então, quando a gente for falar da história do computador, né? Vocês vão vendo que existem várias formas de entender ou de pensar em computador antes de chegar nele no formato eletrônico, né? Para trabalhar de forma digital, tá certo? Inclusive, a história do computador, a gente acaba trabalhando esse conteúdo com trabalhos de exercícios, porque é legal que vocês fazem as pesquisas e conseguem trazer essas coisas aí pra gente. Professor, o primeiro computador não é o Stonehenge? Pois é, aí eu falei que é o primeiro computador, o ábaco. Não é, o ábaco na verdade não é que é o primeiro computador, mas assim, em termos de ser portável, né, para você poder carregar, né? Algo que você entende como, na verdade, seria calculadora, né? Uma calculadora. Tá? Tudo bem isso aí? Bom, existem algumas coisas que a gente pode assim ir discutindo, né, conversando e debatendo, mas igual, por exemplo, quando a gente fala de primeiro computador, que a gente vai encontrar em livros, por exemplo, a gente vai encontrar o ENIAC, né? Aí você vai falar, pô, mas o ENIAC já é uma máquina muito mais à frente, né? Já é realmente um computador que você vai conseguir ter um nível de desempenho, medir já desempenho de velocidade de contas, essas coisas todas, né? De cálculo, fazer cálculos mais complexos, né? Bom, mas mas é isso, né? O computador em si vem da ideia de ser uma máquina de calcular. Então, tudo que você imaginar, por exemplo, que vem antes da nossa calculadora digital com o intuito de auxiliar na realização de fazer contas, né, cálculos, a gente pode definir como sendo computador. Mas eu sei que para vocês, quando a gente fala computador aqui, quando eu faço essa pergunta, o que é computador, o que está vindo na cabeça de vocês é a definição de computador sendo uma máquina que é capaz de armazenar dados, é uma máquina capaz de processar esses dados e exibir esses dados para o usuário, né?
Basicamente, então, a gente vai acabar caindo na estrutura da máquina de von Neumann quando a gente fala desse conceito de computador, né? Tá certo? Então, o computador nos tempos modernos, né? O exemplo de computadores mais usados hoje, a gente teria, por exemplo, smartphones, que já foi até citado aí no chat, antes da gente começar a falar qualquer coisa sobre computador, né? Máquina de quem? Von Neumann. Aí depois você tem aí, né? Dentro desses dispositivos móveis, a arquitetura ARM imperando, né? Que é onde a gente vai encontrar processadores com arquitetura com um desempenho muito alto e com simplicidade na sua arquitetura, né? Mas o mais importante do ARM e o sucesso dele para estar em dispositivos móveis é a questão de consumo de energia, né? Baseado a relação consumo de energia e desempenho. Depois você tem aí notebooks, laptops, né, que são os PCs, arquitetura Intel e AMD, geralmente as que a gente encontra nos processadores desses computadores, né? E aí os PCs desktops, né, são os computadores de mesas, né? Tradicionalmente aí, quando a computação tornou-se doméstica, eles foram surgindo nas casas das pessoas e agora a gente está sentindo um fluxo um pouco diferente, inclusive, né? Nesse sentido de ter computador em casa. Eu lembro que em 2021, né? No início do semestre retrasado, quando eu comecei com essa disciplina, eu cheguei nesse momento e perguntei para a turma: pessoal, quantos aqui tem computador em casa? Computador que eu digo de mesa, desktop mesmo, com gabinete, monitor, teclado e mouse. Na turma de 48, vamos arredondar aí, né? Uma turma de 50 pessoas, 5 pessoas levantaram a mão. Quer dizer, 10% da população que está entrando num curso de bacharel em sistema de informação, ou seja, que vai, inclusive, trabalhar com informática, não tinha, na verdade não é que não tinha computador em casa, né? Eu perguntei quem usa computador em casa, né? Porque às vezes tem, mas já está até lá parado e talvez vai usar justamente para estar fazendo exercícios aí do curso, né? Para estudar e tal, mas para navegar na internet, né? Ou fazer, por exemplo, jogar, etc. A gente tem observado que as pessoas não têm ido muito mais para o computador de mesa e estão migrando mesmo para smartphone. Né? Quando eu perguntei, tá bom, e celular? Quem é que usa o celular todo dia, navega, né, na internet pelo celular, etc. Aí todo mundo levantou a mão. Então a gente percebe que esses computadores de mesa tradicionais, eles acabam, de certa forma, perdendo um pouco agora espaço para os smartphones, né? Eu sei, por exemplo, quer ver? Uma expectativa de vocês, né? Fazendo o curso de bacharel em sistema de informação. O que vocês acham que vai ser mais comum para vocês na vida profissional depois? Desenvolver aplicativo para abrir no navegador de internet ou desenvolver um aplicativo para abrir num smartphone? Para a gente ter uma ideia só, aí, ó, smartphone, depende, aplicativo móvel. Eu não estou induzindo, tá? Eu estou falando assim em termos de sentimento, né? O que vocês acham, né? O que vocês estão buscando ou gostariam mais de saber fazer agora, né? A pergunta mais legal seria essa, né? O que você tem mais vontade de aprender a fazer agora? Um site para abrir na página da internet ou um aplicativo para abrir no celular, né? Então, a gente percebe que existe essa segmentação
né? O mercado, por exemplo, hoje, ele está exigindo, inclusive, da gente esse conhecimento, porque quem não está no smartphone está perdendo uma parcela muito grande, né, de clientes ou potenciais clientes para o negócio. Eu, por exemplo, não lembro qual foi a última vez que eu usei computador para fazer alguma compra online. Né, computador que eu digo de mesa, né? Fui lá, abri, nem no notebook, na verdade. Tá? Estou considerando esse computador de mesa já jogando também para o notebook para algumas tarefas aí. Né? A gente acaba indo para o celular, já tem às vezes aplicativo da própria empresa que a gente está acostumado a fazer compra. Né? Dali já pipocam ali alguns descontos e aquelas mensagens que vão te induzindo a fazer uso daquilo. E na hora que a gente vai ver, a gente já está envolvido nessa malha aí, né? Mas então, assim, foi só uma coisa assim pra gente ir pensando, tá? Então, dentro, né, desse universo de computador, a gente tem aí então essa categoria de PCs desktops, né? Temos os videogames, que não deixam de ser também tipo de computador, tá? Xbox, PlayStation, Wii, são computadores completos esses também, né? Processador, memória, memória volátil de armazenamento, tem tudo. Né? Interfaces, interface de rede, tem tudo. Depois a gente tem aí as Smart TVs, que hoje também são também computadores. Né? E aí quando a gente fala que as Smart TVs são computadores, não precisa ser uma Smart TV, por exemplo, que tenha Android, né? Ou que tenha algum outro sistema operacional que você identifica esse sistema operacional, não. Tá? Desde a primeira Smart TV, você já tem ali um sistema operacional, mesmo que não seja popular, né? Mas que ele de alguma forma está fazendo uso daquele hardware para que forneça para você uma interface de interação entre algumas aplicações, né? E o uso da televisão, além de poder assistir TV. Né? Smartwatches também, né? A gente está vendo aí aos montes as pessoas migrando para relógios que têm multifunções e que esses relógios já estão aí conversando com o smartphone também. Já tem GPS, né? Já tem tela que permite fazer ligações, receber notificações, etc. E que você percebe que esses relógios eles já estão com um nível de processamento até bem interessante aí. Depois você tem microcomputadores Raspberry e Arduinos. Eu não sei se vocês já tiveram contato com algum tipo de chip desse tipo, né? O Raspberry e os Arduinos, eles são Trufa, Raspa Trufa. Pois a gente percebe que são computadores que, em sua essência, ele não está tão focado com a interface amigável com o usuário direto, né, a ele, por exemplo, no caso do Arduino, mas que você pode ir incrementando a fim de criar essas interfaces de formas variadas. São microcomputadores, né, também baseados em arquiteturas ARM ou alguma coisa parecida. Há também computadores integrados, né, em eletrodomésticos, automóveis, roteadores, automação residencial e outros. Né? Então a gente percebe que a computação ou o computador ele hoje se apresenta de diferentes formas para a gente, com diferentes cenários e diferentes aplicações. Né? Mas o computador, hoje a gente consegue definir ele tendo, né, esse formato
baseado na máquina de von Neumann, né, que basicamente é uma arquitetura, né, que contém lá uma unidade central de processamento, uma memória RAM e dispositivos de uma memória não necessariamente especificada e um dispositivo de entrada e saída, né? Então todo computador, aqui nessa nossa definição, a gente pode dizer que ele vai ser composto então, por uma central de processamento, né? Por uma memória principal, por uma memória secundária, né? Uma placa de vídeo, desde que ele tenha, por exemplo, uma interface gráfica para apresentar, né, as informações. Aí aqui a gente até coloca, né, que, por exemplo, no Arduino pode não existir uma placa gráfica, por exemplo. Placa-mãe, né, que é um elemento que vai integrar todos esses componentes, e os dispositivos de entrada e saída, que seria aí a tela, né, o mouse, o monitor, a impressora, componentes de comunicação, além, claro, do software que vai fazer essa máquina, esse hardware, ter sentido de uso, né? Certo? E aí, computador tradicional, né, a gente poderia desmembrar alguns componentes, como sendo aí, então, o monitor, placa-mãe, processador, memória, a placa de rede, fone de entrada, quer dizer, isso aqui descrevendo um desktop mostrando onde estão esses componentes fisicamente no computador, né? Leitor óptico é uma coisa que a gente está percebendo aí que já está virando peça rara, né? Não sei se alguém aqui ainda tem disco óptico ou leitor de disco óptico em casa. Às vezes é mais fácil a gente encontrar um aparelho de DVD jogado embaixo de um armário de TV na casa das pessoas do que um computador que tenha um leitor de CD e DVD, né? Se você vai comprar, né, um computador hoje, dificilmente ele vai vir com leitores ópticos, né? A gente vai ter mesmo a leitura de cartões e pendrive. Sendo que os cartões de memória também, tirando o celular, a gente tem visto uma certa dificuldade de encontrar essas interfaces, né? A gente entende que com a evolução, até essa questão de pendrive não deve perdurar aí por muito tempo, porque esse conceito de nuvem, né, a gente trabalhar com essa conectividade toda, eu por exemplo, não lembro de usar um pendrive mais que 5 vezes no ano inteiro, assim, como professor tendo que às vezes compartilhar dados com outras pessoas, né? Eu acabo falando, joga no meu e-mail, ou joga no, sei lá, transfere lá, bota no meu Dropbox, alguma coisa do tipo, mas eu nem pendrive não tenho assim feito muito uso, né? Às vezes você usa o pendrive para fazer uma atualização de alguma coisa, né? Uma atualização de um firmware em algum dispositivo, e isso também é algo que é raro de a gente fazer, né? Rotineiramente. Então assim as coisas vão andando. Depois eu falo de disco rígido aí, HD, né? E a gente está vendo, né, essa outra evolução dentro de disco, que é a questão dos SSDs, né? Que aí a gente já não tem mais o disco magnético, e aí tem economia de energia e ao mesmo tempo ganho de velocidade também. Mouse e teclado, falando em computador em si, né? Tanto o desktop quanto o notebook, a gente vai encontrar o mouse e o teclado. Se eu estiver falando de smartphone, isso já vai ser tratado tudo na tela, né? E aí o smartphone, né, onde ele entra nessa história toda? A gente já
já comentou aqui então que ele na verdade vai ser uma categoria, né, de computador dentro dessa categoria móvel, né? Então é um aparelho que agrega diversas funções, né? Além de permitir fazer ligações, ele também vai ter, vamos dizer assim, basicamente todas as funções que hoje um computador tem e com algumas variações de interface, de recursos, né, de hardware que dão para ele algumas funcionalidades até adicionais, né? Então, em termos de computador mesmo, né, com os componentes, né, o computador pessoal possui sistema operacional, né? Aí no caso lá de um smartphone também vai ter um sistema operacional. Sistema operacional no caso aí a gente vai encontrar Android, iOS. Não sei se o Windows Phone ainda tem sido versionado, né, e vendido. Confesso que o Windows Phone tem sido uma coisa para mim assim bem rara de ver, tá? Eu não fiz esse levantamento, né? Roda aplicativos, acessa a internet e ainda por cima tem essa interatividade toda, com essa facilidade que a gente tem, por exemplo, com câmera, acelerômetro, né? E GPS, que dão ainda algumas possibilidades, né? Ou uma abrangência maior na aplicabilidade dele em termos de aplicativos, né? Então, tem gente que usa smartphone para videogame, né? A gente vê aí que hoje até campeonatos de videogame existem e esses jogos podem ser jogados pelo celular, né? É uma coisa que a gente vai perdendo noção de como o smartphone tá integrado com todas essas coisas de aplicação pesada, né? Então, por exemplo, a gente sabe que dentro de alguns modelos de smartphone a gente tem GPUs poderosas, né? Que são capazes de rodar jogos na qualidade de um PlayStation e jogos com gráficos 3D muito bem elaborados, né? Emulação, né, Renzo? Eu também eu sou daquela galera do emulador também. Eu sempre me amarrei muito essa coisa de pegar jogos antigos e jogar com o emulador. Aí depois você tem aí, né, câmera, né? As câmeras de celulares praticamente mataram com as vendas de máquinas fotográficas que não são aquelas profissionais que a gente vê na mão de fotógrafo, né? GPS, múltiplas aplicações, desde de esportiva até de navegação mesmo, né? Você pensando nesses aplicativos de transporte passageiro, né? Sei lá, um Uber da vida. Não dá para imaginar esses caras, né, sem um celular com GPS. Sensores, né? Aí no caso acelerômetro, né, gravidade, luz, proximidade, sensores biométricos, etc. Vários sensores que vão sendo incorporados ali naquele hardware que vão dando mais ainda funcionalidades aos smartphones. Então, quer dizer, o smartphone basicamente ele teve seu início aí em 2007, né, mas alguns dizem até que um pouco antes já existiam protótipos de smartphones aí, tá? Então não vou entrar muito nessa questão histórica dos smartphones, não. Agora eu vou passar rapidamente, né, sobre alguns dos componentes principais. Então, falando um pouco do processador, né, a gente entende já
Eu não precisaria estar falando isso aqui, só mesmo para a gente não deixar passar em branco, né? Mas a gente entende que o processador, né, é o cérebro do computador, ou seja, é ali que os cálculos são realmente feitos, né? Eu preciso de alguma forma representar os dados ali dentro daqueles registros, né, ou registradores que vão ser manipulados no processador, e ele vai saber fazer para a gente dentro de uma determinada frequência, né, ou seja, dentro de uma velocidade, um número determinado de operações aritméticas computacionais lá, né? É um componente onde são utilizadas as tecnologias mais recentes. A gente nota, por exemplo, que os fabricantes de computador, né, de hardware, basicamente todo ano lançam um modelo ou uma linha nova de processador, né? É difícil quem gosta de ter um computador, vamos dizer assim, do ano, manter um computador com essa, ou sei lá, um computador que seja o top, né? É difícil você tentar manter isso seguindo essas versões recentes, porque a gente percebe que às vezes nem faz muito sentido fazer essas substituições, né? De um ano para o outro, para quem tem um computador, por exemplo, eu tenho já falaram até de i5 aí, né? De nona geração, por exemplo, se eu tenho um computador, né, Core i5 da oitava geração, saiu da nona, meu computador, sei lá, eu percebo que ele está dando muito conta do recado ainda. Faz sentido eu substituir esse componente pelo da nona geração? Não sei, talvez eu consiga respirar um pouco e ir para a décima, né? Alguma coisa do tipo. Ou às vezes nem isso, né? Quando a gente fala, por exemplo, de desempenho para jogos, né? Vou montar um PC game. Nem sempre é aí que vai estar o gargalo, então você ficar buscando, né, sempre acompanhar isso em termos de comprar componentes. Para a gente, então, que está vendo o dólar muito alto, assim, os preços das coisas dispararam, a gente entende que os fabricantes estão sempre fazendo melhorias, né? Mas isso não significa que a gente precisa também acompanhar todo esse processo comprando todas as versões, né? Mas assim, só um comentário que eu fiz para destacar essa informação, né? De que o processador normalmente trabalha com as tecnologias mais recentes. E aí quando a gente fala de processador, você vai ver que quando vai para a área de placas de vídeo, mesma coisa, né? Você vai ver placas de vídeo sendo lançadas, e aí, o que mudou na placa de vídeo? A arquitetura dela, que pode ter sido tanto em termos de processamento, né? Aí vai mexer em frequência, quanto frequência de memória, ou capacidade de memória, mas são arranjos que vocês vão percebendo que onde são desenvolvidas ou influenciado a maior responsabilidade sobre alto desempenho, né? Esses componentes eles estão sempre trabalhando com tecnologias de ponta aí. Inclusive, quando chegar em memória RAM, a gente vai acabar comentando um pouco que a memória RAM normalmente ela vem primeiro em versões mais atuais em placas de vídeo, e depois é que elas vão vir adaptáveis para a placa-mãe do PC, né? Para ser utilizado em padrões no computador como um todo. Ok. E aí você tem aí, né? É sem dúvida um dispositivo mais complexo construído pelo homem, né? Pensando assim que nós temos mais de 1 bilhão de transistores dentro dessa arquitetura, né? E uma lógica dentro do firmware também muito complexa para trabalhar e tirar proveito desse circuito lógico todo, né?
Ele é fabricado majoritariamente pela Intel e pela AMD, né? Mas a gente sabe também que para dispositivos móveis a ARM ela impera o mercado, né? Memória principal, né? Memória RAM. Aí a gente está entrando na parte da memória volátil, né? A gente pode abstrair isso como sendo a nossa memória temporária, né? Em que os arquivos e os programas vão para essa memória antes de o processador efetivamente trabalhar com esses dados, né? Hoje em dia ela está relativamente barata, né? Apesar de possuir bilhões de transistores, a arquitetura dela não é tão complexa quanto de um processador. A função do transistor aí é basicamente armazenar os dados e transferir esses dados, né, ou tornar eles acessíveis para a unidade central de processamento, trabalhar com eles. Como ela é muito mais lenta do que o processador, né, a gente encontra dentro do processador algumas camadas, né, alguns níveis de memória, que a gente chama de memória cache, que são as memórias das aplicações ou dos dados que estão em uso mais frequente ou em uso instantâneo, né, no momento, né, nos últimos minutos, segundos, milissegundos aí. Apesar de possuir bilhões de transistores, né, é um componente simples. Tá, os tipos atuais, aqui no slide coloca DDR3 e DDR4, mas a gente nem o slide a gente dá conta de manter ele atualizado todo semestre, né? A gente percebe, por exemplo, que os modelos DDR, por exemplo, eles vão vindo, né, das placas de vídeo para as placas mães, né? Então, vocês vão saber melhor do que eu depois como é que esses computadores estão vindo hoje, se já está DDR5, já está DDR6, né? E assim a gente vai trabalhando. Bom, eu posso dizer que os desktops, né, e os notebooks que a gente compra aí ainda estão vindo nessa faixa, né? Ou às vezes o camarada ainda jogando DDR3 ou DDR4 como memória principal, né? Mas nas placas de vídeo isso aí já é passado. Tá? Memória secundária, né? Aí quando a gente fala em memória secundária é onde a gente armazena os dados não voláteis, ou seja, a memória secundária é onde eu consigo armazenar os dados e eu posso desligar o dispositivo que os dados vão continuar armazenados ali. Né? Diferente da memória RAM, que quando eu desligo o computador, né, ou desenergizo ela, os dados se perdem. Memória secundária, a gente tem ali os dados de forma rígida, né? Por isso disco rígido ou disco duro, aí, né? Que são os armazenamentos permanentes. A capacidade deles são bem superiores à da memória RAM, né? Mas até em termos de uso, faz sentido que ele seja maior mesmo, né? Que é onde os dados vão ser armazenados e que não necessariamente eles precisam estar sendo usados o tempo inteiro, né? Em resumo, né? Hoje a gente já não tem mais, por exemplo, em notebooks, quando a gente vai comprar um notebook, o disco rígido vindo em disco magnético. A gente já está vendo que os notebooks já estão adotando, né, ou já estão vindo com os discos SSDs, né, que já é uma tecnologia baseada em memória flash, né, e que a velocidade desses discos em termos de acesso é 4 ou 5 vezes maior do que dos discos magnéticos tradicionais. Né.
em capacidade, os discos magnéticos eles ainda estão ganhando bastante, né? Por exemplo, você não pensa em comprar um disco SSD de 3 teras, né? Quando a gente vai pesquisar ou procurar um disco SSD para comprar, vocês vão estar ali vendo discos de 240 GB, 480 GB, né? Uma coisa que está bem diferente ainda, né, em termos de capacidade dos discos magnéticos, mas isso é coisa de tempo e de mercado. Logo, logo a gente vai perceber que os discos magnéticos vão acabar sumindo mesmo e a gente vai ficar só com os SSDs. As mídias óticas, mesma coisa. A gente praticamente não vê mais, né? O que a gente vê de dispositivos para transportar dados vão ser aí os discos vão ser os pendrives, né? E aí a gente até comentou, né? É difícil ver gente até com pendrive aí no bolso, né? Para quem está então na onda do smartphone, vai pegar o pendrive e fala, pô, mas não consigo nem encaixar o pendrive no smartphone, como é que eu vou transferir dados do meu celular para o meu colega se eu não tenho nem interface aqui para pendrive no smartphone, né? E aí assim a coisa vai caindo em desuso também com o tempo. Placa-mãe. A placa-mãe é interessante. Eu vou fazer um comentário, um comentário aqui geral, né? Porque a placa-mãe, ela historicamente, ela tem uma função que ela foi mudando e agora está voltando à sua origem, né? A placa-mãe, a gente entende que é um chip, né? Ou uma placa eletrônica com várias interfaces que tem a função de integrar os componentes que vão compor o computador em si, né? E na sua origem, o conceito da placa-mãe, né, ou o princípio dela é justamente esse. Você tem uma placa com funcionalidade nenhuma, na verdade, e que eu posso ir incluindo nela os componentes para formar o meu computador. Então, eu pego uma placa, né, eletrônica lá e coloco um processador, coloco a memória, coloco a interface para dispositivos de entrada e saída, coloco lá a minha interface para o meu armazenamento secundário, né? Ou seja, tem uma forma de ligar ali o meu disco rígido nela e interfaces de comunicação. Pronto, acabou, é isso aí. Se eu tenho a placa-mãe pura, teoricamente eu não tenho nada nela ainda de funcionalidade, né, ou de função implementada, né? Com o tempo foi percebendo que essas ligações entre esses componentes na placa-mãe, né, esses barramentos, eles tinham perda de velocidade ou estavam prejudicando o desempenho da máquina completa, né, como um todo, porque, por exemplo, o processador para conversar com a memória precisa passar por uma trilha lá, né, da minha placa, ou por um segmento, um barramento da minha placa-mãe, e esse percurso, esse caminho está fazendo perder tempo. Ou, eu tenho uma placa de vídeo, e a placa de vídeo precisa conversar com o barramento, e o barramento vai fazer depois a conversa com o processador, ou com a minha interface gráfica. Então essas coisas foram sendo analisadas, pensadas, e começaram a perceber que valia a pena integrar alguns componentes já na placa para evitar essa comunicação desses barramentos ali, né? Então, eu vou pegar a placa de vídeo, eu vou integrar um chip gráfico na minha placa-mãe, e aí ela vai ficar mais próxima, por exemplo, lá do processador, e eu vou acelerar essa conversa entre o processador e a placa de vídeo, ou né, e também com a memória. E aí a gente começou a ter um fluxo, né, mais assim,
na década do ano 2000, assim, as placas de vídeo, você precisava basicamente colocar memória RAM, processador e pronto. O resto tudo já estava ali na sua placa. Você tinha a opção, por exemplo, então, dos vídeos on-board e tal. De uns tempos para cá, por exemplo, 2010 para cá, a gente foi percebendo um fluxo contrário de novo, porque os fabricantes de placa-mãe conseguiram ir melhorando essa questão dos barramentos e questão das trilhas, né, e os componentes de comunicação da placa, e foi dando, de certa forma, uma liberdade maior e uma flexibilidade maior para os fabricantes desses componentes produzir, né, esses componentes para compor o computador. Então hoje a gente consegue já notar que as placas-mães estão vindo mais puras, mais com a função de placa-mãe mesmo, que é integralizar os componentes. E aí você precisa comprar todos os componentes de forma off-board, né, ou seja, separados, e colocar na placa para construir o seu computador, montar a sua máquina, né. Não é uma regra geral isso, mas é uma tendência, né. E isso tem acontecido também com alguns processadores, né. Se eu não me engano, a linha 9 da Intel, Core i9, alguns modelos eles já dizem, inclusive, não tem processamento gráfico integrado no processador. Você baixa o custo do processador, né? De certa forma, ele também vai ficar mais econômico em termos de consumo de energia. E o público, por exemplo, que utiliza computador, né, para games, já tende a comprar uma placa de vídeo mais poderosa, né, uma placa de vídeo poderosa para poder colocar no PC, então acaba que não vai subutilizar aquele processador com um recurso que muitas vezes não está nem sendo usado, e simplifica muitas coisas em termos de arquitetura, né? Eduardo colocou alguma coisa, como é que é, professor? Isso começou com a implementação dos barramentos PCI Express. Na verdade, o PCI Express ele favoreceu, né? Eu não posso te garantir que o intuito da evolução desse barramento para PCI Express foi motivo ou foi causa ou consequência, tá? Parece para mim que foi consequência, né? Percebendo que esses barramentos estão tendo um desempenho maior, passa a não fazer mais sentido eu integrar minha placa mãe a memória, a placa de vídeo, a memória, a placa de vídeo, a placa mãe, né? Sendo que eu fico limitado, por exemplo, ao fabricante da placa mãe produzir computadores de uma determinada marca com um modelo de placa de vídeo que eu estou produzindo que já está sendo terceirizado, né? Ou seja, eu não consigo fazer atualização daquele modelo, eu consigo fazer atualização no firmware dele, ou seja, consigo fazer atualização no drive, mas não consigo fazer atualização, eu não consigo fazer atualização mais naquele computador, a não ser que eu utilize uma placa adicional, né? Quem joga game também pode fazer um RAID 0, não é muito seguro, né? Mas, bom, RAID a gente já vai estar falando de configurações de disco, né? Então, então a placa-mãe que eu tinha para comentar seria isso daí, né? O papel principal dela está voltando às origens, né?
que é integralizar os componentes. Tá? Placa de vídeo, eu acabei comentando um pouco dela quando eu fui falando, né, também da placa-mãe, que é mais um componente, e esse componente vai estar, vamos dizer assim, dedicado, né, a fazer o processamento gráfico. Então, é um dos componentes mais importantes e mais caros no PC, porque também trabalha com uma arquitetura, normalmente arquitetura de ponta, né, ou tecnologias mais modernas e avançadas dentro do hardware como um todo. Originalmente, né, eram dispositivos simples, mas com a evolução e a exigência das aplicações gráficas, a gente foi vendo que o processamento desse componente foi sendo cada vez mais exigido, né? Hoje são praticamente um computador completo, porque você encontra na placa de vídeo um processador, uma memória RAM dedicada também, né? Uma arquitetura que integra todos esses componentes. Você acaba tendo também, de certa forma, na placa de vídeo, memórias flash, que seriam o equivalente à memória secundária, né, para armazenar a firmware delas, né, ou seja, camadas de software que vão permitir você ter melhores aproveitamentos daquele hardware, né? Hoje são praticamente, e na evolução, né, guardava apenas imagem que estava sendo vista no monitor de 2 MB de RAM e aceleração 2D, aceleração 3D, e hoje dedicação de vídeos HD, vídeos 4K, né, vídeo 8K. Hoje a gente tem placa de vídeo aí que, se você não tiver um monitor adequado para tirar todo, né, para poder ter a experiência da qualidade de processamento gráfico da imagem, você vai estar até perdendo, né, desperdiçando recurso de hardware aí. Né, já comentei que pode ser on-board ou off-board, né, via barramentos PCI Express, e essa tendência de ter as placas de vídeo off-board, ela tem voltado forte. Tá? Quando a gente fala de GPUs, né, placa de vídeo, hoje a gente, inclusive, tem outras aplicações para placa de vídeo que não são só para processamento gráfico. Tá? Como elas são muito poderosas em termos de processamento e memória, existem aquelas funcionalidades, né, ou seja, as aplicações delas, também para processamento de carga de dados, né? Indo num campo científico, por exemplo, alguns processamentos do tipo localização para perfuração de poços de petróleo, que são cálculos pesadíssimos computacionais. Muitas vezes a gente vê a implementação de códigos de programação, né, ou softwares, né, que vão fazer cálculos pesadíssimos que um computador comum demoraria talvez uma semana para dar a resposta. A gente vê a utilização desses núcleos, dessas máquinas que possuem placa de vídeo, sendo usado para esse tipo de cálculo. Né? Um que popularizou bastante também é a questão de mineração de criptomoedas, né? Tem muita gente comprando placa de vídeo para fazer mineração de criptomoeda. Isso, para quem é fã de jogos, né, e gosta de montar PC Gamers, foi um desastre total, porque os preços das placas tiveram uma alta enorme
quando veio a popularização das criptomoedas, né? Por exemplo, Bitcoin da vida, né? Galera minerando Bitcoin aí começou a comprar placa de vídeo e o preço de placa de vídeo foi lá em cima, né? Porque acaba que o nicho de mercado para essas placas de vídeo mudou e quem acabou sofrendo foi quem gostaria de usar a placa de vídeo como placa de vídeo, como processamento de vídeo, né? Mas isso aí é um papo para longas horas de discussão. Bom, hardware e software. Vocês conseguem entender bem essa diferença? O que é o hardware e o que é o software? Né? Faz sentido ter um e não ter outro? Né? O que é sistema operacional? O que são os aplicativos? O que são os drives? Né? Aqui eu vou fazer uma passada geral sobre essas perguntas, né? E aí eu vou deixar para vocês... Nossa, minha voz está falhando aqui. E aí eu vou deixar para vocês uma lista de exercícios, né? Bem simples, mas só para consolidar essas coisas que a gente foi falando hoje aqui. Então, o hardware. Ai, meu Deus. Próxima vez eu tenho que lembrar de pegar água. Bom, vamos lá. O que é o hardware? Né? Basicamente, o hardware é a máquina, né? O chip é a parte eletrônica do computador. O que é o software? É o que vai dar sentido a todo esse hardware. É a parte de programa, né? A abstração que a gente vai implantar ou implementar em cima desse hardware, né? Aí dentro de software a gente tem ali algumas, vamos dizer assim, categorizações, né? Nós temos o sistema operacional, nós temos os aplicativos e nós temos os drives. O sistema operacional, basicamente, é o programa que vai fazer para a gente essa interface entre o hardware e os aplicativos. O aplicativo é o que vai fazer a interface, vai ser a camada, né, que vai dar sentido para nós, usuários, os recursos que tem ali naquele sistema computacional, né? Então, por exemplo, eu tenho um sistema operacional Windows, beleza, o Windows está servindo como uma camada de software, uma camada de programa que traz para mim todos os recursos disponíveis nesse sistema computacional. Por exemplo, eu estou aqui no meu notebook, consigo ver o que ele tem de processamento, o que ele tem de memória, o que ele tem até mesmo de capacidade gráfica, consigo ver o que ele tem de dispositivos de entrada e saída, né? Então, o sistema operacional ele gerencia todos esses recursos para mim. Então, a função principal do sistema operacional seria ser o gerenciador desses recursos todos, né? Os aplicativos são os programas que eu vou colocar em cima desse sistema operacional para poder fazer uso desses recursos. E sobre os drives são também camadas de software, mas que vão estar integradas a cada componente que fazem parte, né, desse meu computador, dessa minha máquina, de forma que o sistema operacional consiga conversar com esses componentes e identificar esses componentes, né? É muito comum quando vocês estão trabalhando com um computador e colocam um recurso novo de hardware nele, né? Um exemplo bem básico, coloco um novo mouse no meu computador, né? Ele vai ter que reconhecer esse mouse como um dispositivo que é um mouse, né? Pela minha entrada USB, o sistema operacional reconheceu um dispositivo qualquer que foi acoplado aqui ao meu computador
e agora ele precisa saber que dispositivo é esse, né? Então, o mouse, para que seja entendido como um mouse, o sistema operacional precisa conversar com o drive desse mouse, né? Então eu preciso, no meu banco de drivers do sistema operacional, incluir o drive do mouse, para quando ele estiver acoplado ao meu computador, eu conseguir identificar esse dispositivo como sendo o mouse e, inclusive, saber conversar com ele, né? Saber que quando o usuário clicar, por exemplo, o botão direito, eu vou estar recebendo um sinal ali naquela minha porta que representa um clique no botão direito. E assim vai, né? Basicamente é isso, tá, pessoal? Eu sei que muitas coisas podem ter ficado nebulosas, do tipo assim, por exemplo, a história do computador, né? Falaram até, a gente comentou rapidamente algumas coisas, do tipo Abaco, Stonehenge, primeiro computador, quem foi, qual foi, quem foi que criou. Essa coisa da história do computador, depois a gente vai voltar a esse tópico, tá? Ele vem, acho que, se eu não me engano, é o terceiro tópico da nossa disciplina aí. E aí a gente vai esmiuçar algumas coisas ali, mas numa abordagem que eu costumo fazer até diferente. Eu costumo passar trabalhos para vocês pesquisarem isso, né? Assim como o próximo tema nosso, que vai ser a visão geral do computador, que é para detalhar os componentes também e as funcionalidades, e aí a gente faz isso em formato de exercícios também. Bom, então o que eu tinha para falar hoje basicamente era isso. Alguém gostaria de falar, compartilhar alguma coisa, né, agregar alguma coisa para os colegas? Eu vou colocar no nosso AVA lá a lista de exercício, tá? E aí nesse início vocês vão perceber que praticamente todas as semanas a gente vai estar fazendo essas aulas síncronas. Depois a gente vai diminuindo um pouco a frequência, né? Às vezes uma semana ou outra a gente vai acabar às vezes pulando porque vão ser extensões de prazo para realização de atividades e tal. Mas por enquanto eu já queria já deixar agendado para na próxima quarta-feira, tá? A gente tem de novo esse encontro, tá ok? Eu vou colocar lá no AVA. Professor, memória HD é ótica e o SSD é magnética? Não. O HD ele é magnético, ele é um disco magnético. O SSD ele é memória flash, ele funciona similar a uma memória de pendrive ou de memória, similar à memória de pendrive. Você tem vários transistores ali implementados de forma que eles são rígidos, né? Ou seja, você energiza ele tem a capacidade de ser permanente, né? Você fecha um transistor numa memória flash, ele mantém aquela posição, por exemplo, de forma abstrata, né? Vamos colocar assim que o transistor no final é uma porta que abre e fecha, né? Se eu estivesse falando de memória RAM, eu liguei o computador, todos esses componentes estariam, por exemplo, abertos, por exemplo, estariam representando lá para a minha máquina o zero. Fechei um transistor daquele, naquele ponto eu já tenho o valor 1. Então, se você imagina que você tem uma cadeia de transistores representando zeros e uns, é assim que você vai abstrair a informação que vai ficar guardada nele. Quando você vai para o disco magnético, você tem vários pontos em um disco, fisicamente ali, e uma cabeça que vai marcando de forma magnética, né, polarizando ou despolarizando as trilhas do disco ali, marcando aqui é 0, aqui é 1, aqui é 0, aqui é 1, como se fosse sei lá, similar a um CD ou um DVD, mas que o CD ou DVD você queima, não tem como voltar atrás. No HD você magnetiza, você polariza um ponto ou despolariza um ponto.
Quando você vai no SSD, você fecha um transistor ou abre um transistor, aí já é eletronicamente controlado. Consegui responder aí, ô Renzo? Tá? Então, quando a gente fala em memória flash, a gente está falando de memória similar à memória de um pendrive. Então, HD é magnético, SSD é eletrônico. É isso aí. Tanto que você não tem fisicamente um disco rodando no SSD, né? Você tem um microchip ali dentro. 256 GB, mas geralmente vem com um pouco menos. Ah, sim, eu até comentei aí das capacidades dos SSDs, né? Os fabricantes, para não criar confusão com o usuário, eles têm colocado até assim, arredondado para byte logo, né? Se não me engano, eles estão colocando 240, 480, coisas assim. Beleza. Pessoal, então até mesmo para o nosso vídeo não estender muito, eu acho que eu vou interromper a gravação. Mas eu estou vendo que vocês estão interagindo aí, eu estou com pena de fechar a sala. Vocês querem ficar mais um pouco aqui? Eu posso encerrar? Podemos ir até as 10, Roberto, se você quiser. Eu costumo fazer essas aulas síncronas um pouco mais rápido. Bom, vou fechar minha carinha aqui, tá? Acho que agora já... Opa! Pera aí. Pode falar. Roberto. Ah. Sim, esse conteúdo eu vou colocar uma lista de exercício individual mesmo. Na aula passada eu confundi com visão geral do computador. Quer ver? Aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Dar um spoiler aqui da disciplina. Peraí. Aqui, ó, nós estamos em conceitos básicos e terminologias. Depois, quando entrar em visão geral do computador, que fala de componentes de hardware, aqui eu costumo trabalhar dessa forma. Eu peço para vocês escolherem tópicos de componentes de hardware, aí eu vou colocar uma lista de componentes e quais vocês gostariam de falar sobre, né? E aí elaborar um slide de apresentação e depois postar. E aí eu compartilho com a turma essas apresentações. E aí essas apresentações elas podem ser em grupo ou individual. Mas aí eu vou negociar com vocês ainda se vocês vão gostar desse tipo de atividade ou se a gente coloca também lista de exercício mais simples. Ou um trabalho escrito para ser entregue. Entendeu? Porque essa parte de componente de hardware, ela não é muito legal de eu chegar aqui, abrir um slide e ficar falando sobre coisas que eu pesquisei de um determinado componente, o que eu sei até hoje sobre um determinado componente. E como são vários componentes, pode ser que a minha pesquisa não fique tão boa quanto vocês fazendo individualmente ou em grupo, né, um componente específico, né, trazendo para a gente o que, por exemplo, acha hoje até para comprar em termos de preço e capacidade, configurações, especificações, né, porque eu acho que uma coisa que essa disciplina ajuda um pouco a gente, até mesmo dentro da nossa área, é ficar um pouco por dentro de especificação de
de hardware, né? Por exemplo, vocês agora vão virar o técnico de informática da família de vocês, né? Isso aí é inevitável. Ah, eu estou fazendo bacharel em sistema de informação. Vão perguntar para você qual computador você deve ser comprado lá para determinada coisa, por exemplo. Vocês vão ter tio, mãe, avó perguntando: ó, fulano, você que é da informática, estou querendo comprar um celular, qual é o melhor celular? Já acontece faz um tempo, então eu acho que assim, a minha intenção com essa parte de componente de hardware é fazer isso com vocês, entendeu? Eu faço essa pergunta para vocês. O que eu tô querendo agora montar um PC gamer. Me ajuda a comprar uma placa de vídeo. Aí quem for fazer, né, esse levantamento sobre placa de vídeo vai fazer uma apresentaçãozinha sobre placa de vídeo. Ah, tô precisando de um notebook, por exemplo, né? Mas ele é só para, por exemplo, fazer isso que eu estou fazendo agora, dar aula. Aí vai ter gente que vai ficar mais assim antenado em relação a tipo de câmera, né? Ou talvez, por que não falar até de captura de áudio, né? Um microfone que seja bom, processamento, será que eu preciso de muito, preciso de pouco, placa de vídeo, eu preciso disso, armazenamento, será que um disco SSD de 256 que estão falando aí resolve o meu caso, eu vou ter que investir mais, pegar um SSD maior, né? Então, são essas coisas, né? Que eu gosto de fazer esse levantamento. E aí eu acho que todo ano isso muda, então é legal que essa atividade, todo ano eu vejo coisas diferentes e aprendo bastante com vocês e vocês aprendem com os colegas, entendeu? É isso. Ah, sim, deixa eu abrir ela aqui. Tá, você tá pedindo, eu vou abrir, peraí. Eu, eu, eu vou abrir ela agora aqui, abrir com vocês. Aqui, a lista de exercícios. Opa. Olha só. Mostrar. Ó, primeira lista de exercícios, conceitos básicos e terminologias, 15 pontos. Está muito pontos isso aqui, né? Estou achando muito pontos isso aqui. Tem alguma coisa errada, eu vou botar 10 aqui, vou editar. Essa aqui vai valer 10 e a outra vale mais. Eu tenho que checar aqui a data de entrega, mas acho que está certa já. Mas já está aberta, se vocês olharem aí, vocês já conseguem ver, né? Já conseguem? Tá? Eu vou editar aqui logo a data de entrega dela. Comentei com vocês que eu dou uma folga, né? Ó. Coloquei aqui o 1º de junho, tá ótimo, né? 23h55. 1º de junho, se eu não me engano, é uma segunda-feira. Deixa eu ver se é isso mesmo. Aham, beleza. Não, é terça-feira. Tá bom, né? As nossas aulas são na quarta, então estou dando até a terça-feira, 23h55. Dá sem ser semana que vem, na outra ainda. São 2 semanas para fazer um exercício moleza aqui. É aquele negócio, nessa disciplina aqui, se o aluno for até o final, ele não precisa se preocupar com nota, né? Vai fazendo essas atividades, quando menos esperar já está aprovado. Tá? As provinhas costumam ser até salvação para quem começa a se enrolar muito aí depois. Depois que o camarada se enrola muito, porque nesse formato remoto, o que acontece?
eu sei que a carga de trabalho na minha disciplina é pequena, mas quando juntar todas as disciplinas, vocês vão se atropelar. Então assim, não fiquem achando que eu estou dando pouca coisa, né? Essa atividade eu estou dando para, basicamente, seria para a próxima semana já estar pronta. Mas quem se enrolar vai ter mais uma semana de gordurinha aí. Na semana que vem eu vou dar outro conteúdo e eu vou dar uma atividade que ela é mais trabalhosa. Muito provavelmente vou deixar mais 2 semanas para ela. E aí não é para isso virar uma bola de neve, é para vocês terem como se organizar melhor, tá? Beleza, é isso. É isso aí, tá? Aí essas atividades vocês vão entregando no AVA mesmo. Por enquanto, essa daí a instrução que eu tenho para dar para vocês é: clicou nela, né? Aí você tem aqui um arquivo que é a lista de exercícios. Você clica nele, vai vir um enunciado dos exercícios. Vocês vão fazer aí no Word, no bloco de notas, ou sei lá onde, ou num editor do Drive do Google, onde vocês acharem melhor. Depois vão salvar em PDF para mim, de preferência, e vão adicionar o arquivo aqui em adicionar envio, ok? Basicamente as atividades são assim. Tem lá um arquivo com enunciado, aí você tem lá para fazer em algum programa que edita texto, ou se for no caso uma apresentação, faz o slide em alguma ferramenta de apresentação. Se for ainda um vídeo, você grava um vídeo que seja, e aí eu, no caso, postaria o link, né, para o vídeo, né? Aí na hora de enviar, enviaria o link, tá? Mas no caso aqui, essa atividade é desse jeito. Vou abrir, vou ler o enunciado, vou responder, né? Aí você pode... Eu até bobeei, né? Eu podia ter colocado aqui um formato editável já, mas dessa vez vocês podem fazer assim: copia e cola o enunciado e vai botando a resposta embaixo. Para quem tem dificuldade, está sem computador, está fazendo no celular e o curso, né? Tem a opção ainda de fazer no papel, tira foto e posta a foto aqui. Perfeito? Aí faz aquela captura em PDF, né, do papel. Eu tenho muito aluno que, quando chega naquela parte de cálculo aritmético computacional, prefere fazer as contas no papel. Aí vai fazendo as contas, depois pega o celular, converte para PDF e joga lá, tá? Então, às vezes, fico até assim, animado em ver que a pessoa está se esforçando para fazer, né? E está inovando aí a forma como ele está postando as atividades. Beleza? Ok, pessoal. Então, a atividade está aí para vocês. E qualquer coisa, estou assim, sempre à disposição. Acho que a galera tem o WhatsApp, tem aí o e-mail, né? Qualquer dúvida que surgir, pode entrar em contato. Beleza? Então, vou encerrar aqui. Ah, verdade. Aí fica para... Falou, valeu, até mais. Quem quiser... Falou, até mais, valeu. Vou interromper aqui a gravação, tá?